Aô, minha torcida londrina, tá todo mundo feliz, todo mundo ansioso. A semana é especial e não tem nada a ver com Champions League. É especial porque teremos 2 episódios do podcast da Brasil Spurs essa semana, rapaziada. Tá achando o quê? Tá achando que é pouca coisa? Claro que serão 2 podcasts para a gente debater o pré e o pós-jogo contra o Leipzig, que será em casa, será em Londres. Então, eu já vou escalar aqui o nosso time, começando por ele, a nossa enciclopédia Lily White. Ronaldo, muito bem-vindo. Como você tá, meu querido? Tudo ótimo, galera. Vamos aí, aproveitando essa ótima notícia com o Matias, já debatendo esse pré-Champions aí, que é uma semana bastante importante do clube. E também, meu querido amigo, que agora já tem cadeirinha cativa, tá todo pimposo. Agora o Felipe, muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigado. Esse pimposo é por sua conta. Assim como vai ser também pela conta da nossa torcida, uma boa e clara vitória na quarta-feira, jogando em casa contra esse time alemão aí, que não vai ver nem a cor da bola, como o outro time alemão também não viu o ano passado. Tô um pouquinho assim com o time alemão, mas tudo bem. Vamos falar do jogo que aconteceu no final de semana, falar um pouquinho do jogo contra o Aston Villa, porque a gente tomou aquele sustinho, mas saímos com a vitória. Mas, né, faltou um pouquinho de segurança, assim. Não sei vocês, mas é isso que eu quero. Eu quero ouvir vocês. O que vocês acharam do jogo de sábado? De domingo, aliás, perdão. Eu acho esse jogo, de novo, uma síntese do que a temporada do Tottenham, assim. Você tem 25 minutos bem difíceis, o início do jogo foi bem complicado. Acho que o Villa poderia até ter feito o segundo gol, se bobear até o terceiro. Teve aquela bola do Douglas, né, que o Ben Davies afasta em cima da linha, salvou ali a equipe naquele momento. O Grealish estava muito bem, atrapalhou bastante. Claro, a gente sabe que o Dyer foi escalado porque o Lo Celso estava machucado, mas também em função meio que talvez marcar um pouco mais o Grealish, mas o Grealish foi pro lado esquerdo e ficou ali na marcação do Aurier, que ficou muito perdido. Foi até uma surpresa, não sei para vocês, mas o Aurier não ser amarelado naqueles primeiros 25 minutos, porque ele fez 3 faltas em sequência, assim, totalmente idiotas, assim, para dizer o mínimo. Tava muito perdido na marcação. Tomamos o meu gol ali num lance bastante discutível de comunicação do Alderweireld e o Orri, para dizer o mínimo. O time pareceu muito perdido na marcação nos primeiros 25 minutos. Depois achou o gol com o Alderweireld naquela cobrança de escanteio, que alguns até consideram uma assistência do Dyer. Eu vi perfis do Tottenham falando isso na Inglaterra, que eu acho uma coisa assim totalmente fortuita ali, que ele encostou na bola. É só piadinha. É pra dar algum crédito pro Dyer na temporada. Então, porque só pode ser para isso. Depois desse é o gol do Alderweireld, a gente tem um relativo domínio da partida, consegue até sair o pênalti, né, do Engels em cima do Bergwijn. O Dele Alli perde uns gols assim de forma totalmente displicente até o intervalo. Voltou a ser aquele Dele Alli, né, cara? Infelizmente o Dele Alli daquele jeito logo que a gente agora, conhece. Né? Justamente no momento que a gente precisa dele. E aí tivemos a virada no finalzinho do primeiro tempo, já com emoção, né? Por causa que o Son perde o pênalti, depois consegue pegar o rebote. No segundo tempo, o Villa continuou permitindo muitos contra-ataques para o Tottenham, bastante espaço. Até citei que deveria ter aproveitado mais, até sair o gol de empate, que o Engels monta no Alderweireld, basicamente, e faz o gol, que o Alderweireld não sai do chão no segundo gol. E aí, bom, Reina virou um goleiraço. O Son, o Lo Celso, todo mundo tentou fazer gol e não conseguia, de forma alguma. O Lo Celso mostrou como está sendo o melhor jogador nas últimas semanas, porque foi o cara que ajudou a criar bastante jogadas depois dos 15 do segundo tempo que ele entrou ali no lugar do Dyer, e como ele é importante para essa equipe. E, bom, no final foi aquela loucura, né? Um chutão do Sanches. O Engels fura de uma maneira assim clamorosa e no momento tipo mais inacreditável o Son vai lá e faz o terceiro gol. O Tottenham acho que de novo mostra bastante inconsistência defensiva, acho que falta claramente o primeiro volante para ajudar a proteger os zagueiros. O Aurier continua sendo assim, o Aurier do jeito que a gente conhece. Acho que foi positiva a volta do Ben Davies, que a gente viu ajudando ali no lado esquerdo. O Sanches com outra pichotada, mas tem sido um zagueiro que está mostrando alguma evolução. O Alderweireld preocupou de novo, algumas falhas individuais, mas lá na frente, acho que foi com certeza o nosso melhor jogo com o Mourinho. 23 chutes, né, que a gente teve, 10 deles no alvo. Isso que eu queria destacar.
Porque antes a gente discutiu no último podcast que era aquele time que chegava e marcava, era um time que a gente discutia que era letal, né? Porque mal Então, atacava e quando chegava marcava, né? a gente não tá dando nem 5 chutes em alguns momentos de jogos, né? Que a gente ganhou contra o Southampton, contra o Manchester City. E nesse jogo a gente chutou muito mais. O Bergwijn, acho que fez de novo uma partida muito boa, junto com o Lucas. Os dois conseguiram se movimentar bastante, apesar de não terem feito gols. E, assim, acho que é um pouco da tônica da temporada do Tottenham. Tem momentos que são muito ruins, assim, tipo, a defesa parece muito perdida. E tem momentos que são muito interessantes, que você fala, bom, dá para ver algumas amostras do que você pode ter pro futuro, assim, o Celso, o Bergwijn, o próprio Lucas aí com o som. Quando o Tottenham consegue ter espaço em profundidade, né, como o Villa deu pra gente, a gente se ressente menos no centroavante. O problema é quando vai finalizar nesses jogos, assim, quando vai pra finalização, você fala, não, caramba, se o Harry Kane tivesse ontem, sei lá, quer dizer, nesse jogo estaria, sei lá, uns 3 gols do Harry Kane se bobear. Então, eu só não concordo com a parte em que você fala que tem sido assim na temporada do Tottenham. Eu acho que tem sido assim na vinda do Mourinho, porque com o Pochettino, o que aconteceu... Perdão, aí eu que falei errado, né? No caso com o Mourinho. Eu vou chamar o Renato Senise, olha. Não, porque com o Pochettino, a coisa às vezes que aconteceu nos 25 primeiros minutos, 20 primeiros minutos, mais ou menos, né? Ela acontecia às vezes ao longo de um período inteiro, né? Dependendo do caso, acontecia ao longo de um jogo inteiro, né? A gente ganhou jogos muito sofridos e existia uma insistência, existia uma coisa assim que... tem algumas coisas que você vê do Mourinho que eu achei que ele fosse trazer isso para o Tottenham, e ele não está trazendo, que é uma dessas coisas, é a teimosia. Eu vi ele muito teimoso em algumas coisas no Manchester United, e eu vejo ele um pouco mais flexível em algumas ideias, né? A gente já vem comentando em outros podcasts que quando ele chegou no Tottenham, ele gostava de algumas coisas que ele já abriu mão, como, por exemplo, ele sempre elogiou muito o Eric Dyer e tal, né? E aí você vê que o Eric Dyer entrou, como o Ronaldo mesmo disse, possivelmente pela contusão do Lo Celso, né? E mesmo com a assistência dele, a gente sabe que ele não vai continuar jogando frequentemente, né? Talvez não seja que o Mourinho teve que abrir mão desse conceito, que é um conceito muito enraizado, muito forte para ele, que é ter um primeiro volante mesmo de contenção, que faz parte do jogo dele, assim como ter um centroavante também, que faça pivô, um estilo Harry Kane, né? Por isso até que a gente vendo isso, né, eu acredito, não sei, né, o Ronaldo me confirma, mas a gente vê que a equipe precisa disso por causa do sistema do Mourinho, por isso que a gente fala, por isso que o Ronaldo comenta sobre a necessidade de trazer um jogador para essa posição, né? Mas... só lembrando, só fazendo aquela adendo que a gente fez, a assistência a gente disse por conta de alguns perfis da crédito, porque não foi assistência do Dyer naquele gol do Alderweireld. Não, vocês estão conspirando, vocês estão de brincadeira, isso é jogada ensaiada, você vê claramente. É sério, os caras, você tem vídeo, procura, na Deep Web tem vídeo do Mourinho treinando. Vocês não viram, eu fui pesquisar, eu me preparo para o podcast. Daí foi a assistência do Eric Dyer. Quando vocês falaram que tem gente que acredita nisso, eu falei, não é possível, só pode ser brincadeira, né? O que é mais inacreditável do que imaginar uma assistência é pensar que o Toby fez um golaço, mano. O cara, eu vejo o lance devagar, assim, ele deu uma virada, ele pegou na veia, velho. Falei, caralho, como é que esse cara me faz um negócio desse, né? É um negócio que... Mas, enfim, tão absurdo quanto o próprio gol contra, né? Que é uma coisa que... Você fala assim, eu não dou total... eu não acho que tudo que aconteceu de ruim foi responsabilidade dele. Eu acho que o Lloris também ameaçou sair, não saiu. O Lloris tava com preguiça também, pareceu, porque a bola vai entrar na cabeça dele já... Eu acho esse gol do que nós levamos o símbolo do que tem sido a temporada. Assim. Você vê, independentemente do técnico, você vê a equipe tomar uns gols desses, assim, que putz, assim, inaceita. Quando eu vi o Alderweireld pondo para dentro, nossa, de novo não, sabe? Então, assim, é meio complicado. O bom é que a equipe teve força para poder reagir, né, e começar a colocar o seu estilo de jogo, colocar a intensidade. O Mourinho gosta muito de intensidade. Eu lembro de uma entrevista do Kaká, quando ele foi perguntado sobre qual seria a diferença do sistema de treinamento
entre o Mourinho, né, porque ele estava no Real Madrid, e o Carlo Ancelotti, e ele falava que os treinos do Mourinho, enquanto o Ancelotti pensava mais na parte tática, era uma coisa, os treinos do Mourinho eram muito intensos, que ele gosta de um futebol muito intenso. E eu acho que a gente consegue ver um pouco disso no Tottenham quando tem um encaixe, né? E você percebe esse encaixe da segunda metade do primeiro tempo e uma parte do segundo tempo. Que é você vê que a intensidade não é a posse de bola simplesmente pela posse de bola, né? Às vezes, com o Pochettino, você tinha aquele jogo com calma, toca para cá, toca para lá, até abrir o espaço, até chegar. Né? Que muitas vezes funciona. Não estou criticando o Pochettino, não. São só estilos de jogo, né? O Mourinho não. O Mourinho é mais vertical. E dá para perceber um pouco do Tottenham buscando esse jogo. Né? Então, eu acho que o que nós vimos no domingo, isso é, na minha opinião, né? É uma mistura do que poderia ser, ou que talvez venha a ser o Tottenham da temporada seguinte, né, com mais tempo, contratações e tempo de treinamento, com a mistura do que tem sido o Tottenham daqui para trás. Então, momentos de apagões, né, falta de confiança, parece isso, muitos aspectos mentais mal resolvidos, assim, parece que o jogador tem medo de fazer a coisa certa, aí quando vai confiante faz uma coisa muito errada, e depois momentos em que você vê que a equipe começa a dominar, começa a fazer coisas em campo que você fala, não, isso daqui provavelmente foi treinado, né? A troca do Son e do Lucas, o Son começando como centroavante, o Bergwijn mudando de lado, né? Você percebe isso, o Harry Winks ocupando o espaço inteiro do meio campo para dar os passes e fazendo a saída com os laterais de uma forma um pouco mais dinâmica, você percebe que isso possivelmente foi treinado. Só que o problema, como o Ronaldo mesmo disse, é que demora para esse jogo encaixar, né? E dependendo do caso, se você vai pegar um adversário um pouco mais difícil, às vezes pode ser tarde demais, né? Então a gente espera que a consistência, que não tem sido nosso forte, comece a acontecer. Lembrando que nós estamos com 3 vitórias consecutivas na Premier League, é isso mesmo, senhores? 3 ou 4? 3 vitórias depois de um ano, em Premier League, pelo menos. Depois de Foi o quê? justamente nessa época que a gente começou a derrocar ano passado. É verdade, né? O ano passado foi onde a casa começou a cair mesmo, né? Derrotas contra o Burnley, perdeu para o Southampton fora, também o Southampton estava mal pra caramba. A gente perdeu para eles e aí começou a desandar a Premier League, enfim, né? Depois com a campanha da Champions, ninguém se ligou muito nisso, achou que era passageiro e depois a gente colheu os frutos desse tipo de coisa, né? Bom, rapaz, acho que a gente fez um panorama aí do jogo da Premier League, agora a gente vai falar do filé mignon desse podcast, eu diria. Vamos falar de Tottenham e Leipzig pela Champions League, meus queridos. Bom, vamos lá, né? Quarta, só dando a informação, né? Quarta-feira, 5 da tarde, né? O jogo. Bom, o Tottenham e Leipzig eram um dos confrontos mais equilibrados que a gente já imaginava, né? Os dois times são times que marcam muitos gols normalmente, é um duelo tradicionalmente de um treinador mais jovem, né? O Julian Nagelsmann, que é um cara que tem estatística, dorme estatística e tal, e o que for preciso. Um time que tem mais posse de bola, digamos assim, contra um Tottenham que pelo menos tem se notabilizado nas últimas semanas, na verdade no trabalho no Mourinho como um todo, um Tottenham mais reativo, mais direto, rápido nos contra-ataques. Leipzig venceu sem seus 3 principais zagueiros para esse jogo, né? Konaté e Vigor Orban machucados, o Upamecano está suspenso, então é um jogo que, por um ataque que tem demonstrado em alguns momentos bastante poder de fogo, como o do Tottenham, é uma boa oportunidade jogando em casa, né? Vale lembrar que o Tottenham, nas últimas 14 partidas de Champions League em casa, só perdeu 4 partidas. Em termos de empate, por exemplo, que é um resultado que muita gente até critica nesses momentos que você joga em casa o primeiro jogo, o Tottenham só empatou uma vez, que foi naquela empate que inclusive foi a nossa classificação em 2010, 2011 contra o Milan em 0-0, naquela atuação excelente do Gomes, para quem não se lembra, pode buscar no YouTube. Depois o Gomes fez o quê, né? Depois teve o jogo contra o Real Madrid, né, que ele frangou uma bola do Cristiano Ronaldo, colocou para dentro do gol. O Tottenham, vai lembrar, foi o único time inglês a ganhar 2 vezes seguidas do Borussia Dortmund em Champions League, né? Vai lembrar, tem a lembrança da temporada passada que a gente ganhou do Borussia Dortmund.
nos últimos 4 jogos contra times alemães, em casa e fora, o Tottenham tinha ganho todos, né? Só perdeu essas partidas agora para o Bayern de Munique, né? Na fase de grupos, mas tanto em fase de grupos quanto em mata-mata, tudo bem, foi todos contra o Borussia Dortmund, mas a gente tinha ganhado os 4 jogos anteriores, aí perdemos agora os 2 para o Bayern, o que, bom, a gente não é uma coisa tão ruim assim, considerando que é o Bayern de Munique. É um jogo que promete, se avizinha para ser bastante aberto, os dois times gostam de atacar, o Tottenham do Mourinho não tem se furtado a atacar e a fazer um jogo mais direto em alguns momentos, e o Julian Nagelsmann também tem um ataque bastante forte, com o Werner, com o Sabitzer, com o Nkunku, enfim, tem um time bastante promissor, e é um claro duelo de juventude e experiência no banco de reserva, né, com os técnicos. Lembrando que o Timo Werner, ele tá numa temporada em que ele tem 20 gols em 22 partidas na Bundesliga. Ele tem sido, claro, que ele é o artilheiro do time deles, né, do RB Leipzig, e ele tem 6 assistências também. Ele é o cara que a defesa vai ter que ficar esperta, né? Normalmente tem jogado um pouco do lado esquerdo, cortando para a direita, então isso significa que ele vai pegar a marcação do Alderweireld e do Aurier. Isso me preocupa um pouquinho, porque são os 2 defensores que têm sido mais inconstantes, né? É claro que a gente sabe que há 1 semana, 2 semanas atrás, nessa pausa que o Tottenham teve, o José Mourinho foi até a Alemanha acompanhar um jogo deles, né? E o que mostra algo interessante com relação a buscar alternativas para tentar vencê-los, né? E eu acho que o pensamento de quem joga em casa, num torneio desse que gols fora vale, primeiramente, não levar gols, porque por mais que muita gente não goste, o resultado de 0-0 é um bom resultado para você jogar fora de casa quando você está com um elenco razoavelmente parecido com o seu adversário, né? Se você vai enfrentar um elenco muito mais poderoso, é mais complicado, porque você vai ser muito amassado. Agora, se você leva um 0-0, não que eu queira isso, tá? Eu gostaria de 1-0, 2-0. Mas o 0-0 não é tão ruim assim, porque qualquer 1-1, 2-2, 3-3 lá classifica a gente, né? Mas, assim, eu acredito que o Mourinho, ele deve preparar uma equipe que vai tentar segurar esse ataque deles aí, né? E tentar, acho que, encurtar os espaços dessa velocidade, que é uma característica muito grande do time alemão, né? Mas ele também tem que pensar, porque, assim como o Ronaldo disse que eles estão com desfalques na defesa, nós estamos com desfalques no ataque, né? E a gente também tem o grande desafio de superar, que seria a segunda melhor defesa da Bundesliga, só perde para o Bayern de Munique. Levou 25 gols em 22 jogos, né? Uma média mais ou menos de 1 gol por jogo. Então, assim, é aquela história, né? Muita velocidade, muita intensidade com os 3 homens lá na frente. Eu tenho algumas dúvidas com relação aos homens do meio, né? Eu acho que ele não deve entrar com o Dyer. Eu espero que ele não faça isso. E eu acho que depende muito das condições físicas, mas é provável que o Ndombele seja escalado junto com o Lo Celso e o Harry Winks. Essa seria a minha aposta, né? Eu não estou muito por dentro sobre as condições. Eu acho que a gente vai com a escalação do City. Com a escalação que jogou contra o Manchester City. Só com o Davis na esquerda em vez de Tanganga. Então seria Lo Celso, Harry Winks. E Dele Alli e os 3 da frente. Não, mas tá faltando... tá, certo. É verdade. Eu acho que ele... não, é verdade. Eu coloquei um cara a mais aqui no meio campo, né? Eu esqueci o Dele Alli, né? Eu queria que o Mourinho esquecesse um pouco o Dele Alli também. Ele não fez uma partida muito boa no final de semana e eu espero que ele esteja um pouco mais ligado, né? Esse tipo de jogo, assim, era importante ter bastante intensidade. De repente ele resolve, a gente sabe que ele tem essa capacidade, né? Só que como o nosso querido apresentador disse no começo, parece que ele tem voltado ao que era na época do Pochettino. Então vamos torcer por uma boa apresentação do nosso meio inglês. E eu acho que você tem razão, Ronaldo. Vou voltar atrás aqui. Eu acho que o meio campo deve ser Harry Winks e Lo Celso. Eu confesso um pouco para vocês que eu não sou muito fã do Lo Celso jogando ao lado de um volante assim. Eu queria ver ele jogando um pouquinho mais à frente. Mas ele não tem jogado mal, ele tem sido nosso melhor homem, como o Ronaldo também disse. Então, talvez eu esteja errado, né? E talvez o lugar dele seja ali. Embora o meu meio-campo dos sonhos seja ele, junto com o Harry Winks, eu e Ndombele. Esses 3 aqui. E aí 3 caras lá na frente, Bergwijn, Son, Harry Kane, Lucas ou
o Dele Alli, né? Mas esses 3 caras compondo um meio-campo com bom passe, os caras sabendo voltar, marcando, ninguém é especialista em marcação, mas são jogadores que podem marcar também e que têm uma saída rápida e são jovens, né? Então, isso para mim seria o ideal, embora eu acho que esteja um pouco longe, porque para isso provavelmente teria que abrir mão do Dele Alli. 2 coisas que eu queria levantar aqui para vocês. Procurei alguns prognósticos aqui, algumas previsões, né? Nenhuma delas, o Dani Olmo, né, que o Leipzig contratou junto ao Dinamo Zagreb, não tá nenhuma delas. Acho isso interessante pra gente. Pra eles nem tanto, mas não ligo. E também sobre... O Felipe levantou um dado sobre a defesa do Leipzig, que é uma das melhores, se eu não me engano, que ele falou agora, eu esqueci, ele falou até um... Segunda melhor da Bundesliga, só perde pro Bayern. Segunda melhor da Bundesliga, beleza. Mas na Liga é uma coisa, na Champions League é outra. Na fase de grupos, num grupo com Benfica, Zenit e Lyon, o Leipzig tomou gol em quase todos os jogos, só não tomou gol em um. Então, assim, eu acho que o Tottenham passa por uma transição defensiva e o Leipzig também, porque tá sem o principal zagueiro, que é o húngaro. É húngaro? Tem o Orban, sem o Konaté e sem o Upamecano. Sem o Upamecano, entendeu? Então, acredito até que ele vai ter que jogar com o Ampadu, o ex-Chelsea lá, vai ter que jogar também. Tá emprestado pelo Chelsea, né? Ainda é do Chelsea. É bom para nós também. Enfim, os 2 times passam por essa transição. E o Leipzig também tomou mais de um gol por partida, né? Em estatísticas. O Tottenham tomou 2, só tomou 7. A gente tomou 7 em um jogo, né? Não, mas tudo bem. A gente a nossa fase de transição não é só na defesa, né? A nossa fase de transição é quase que o como ataque um clube deles é muito mais só, consolidado, né? eu acho já. Tipo, do que o momento hoje. Na verdade, o time inteiro, tá? Porque existe uma proposta de treino, existe uma proposta de jogo que vem sendo colocada já há mais tempo do que a nossa, que teve troca de treinador no meio, né? E um time que, por incrível que pareça, né? A gente ainda tá... Pô, o Lo Celso, Ndombele, Bergwijn, o Gedson Fernandes, que eu queria até que ele tivesse feito um pouco mais no final de semana, mas não fez, né? Quem sabe ele possa ser mais usado. Então, são todos jogadores que ainda estão se conhecendo, né? Então, a gente está numa fase diferente da que estava quando, por exemplo, enfrentou o Borussia Dortmund no ano passado, embora, a gente tem que falar a real, nós somos bem pressionados no primeiro tempo, né, pelo Borussia. Foi um jogo bem difícil. E no segundo tempo, que a gente sobrou, aconteceram coisas muito improváveis, como, por exemplo, o Vertonghen destruindo naquela lateral. Que a gente também fez uma escalação de defesa que a gente nunca tinha feito também, né? Que foi o Alderweireld, de Sanches e Foyt, e o Vertonghen de ala, né? O Vertonghen jogou de ala naquele jogo, né? Numa linha de 3, né? Então, exatamente. O Vertonghen jogando de ala, lateral esquerdo, tudo bem, a gente já viu antes. O que acontece é que o Vertonghen destruiu, né? Então é isso que eu falo que é uma coisa que, assim, ele apareceu na área para fazer um gol. Nossa, né? Teve gol do Llorente. Cruzamento do Rie nesse gol. Pra você ver a improbabilidade dos fatos. É isso que eu ia falar. Um gol quase impossível. O Rie acertando o cruzamento. Não, justiça seja feita, ele acertou alguns nessa temporada, né? Tudo bem que ele errou outros. E ele erra por muito, né? Então é por isso que mexe, assim, né? Mas tudo bem. Então, assim, aí que acontece? Uma equipe que leva um 3-0 para a Alemanha, lógico, aí na Alemanha, que a gente ganhou de 1-0, foi a volta do Harry Kane, antes da segunda contusão, e aí a equipe jogou toda fechadinha, o Lloris destruiu. Foi assim, a gente ganhou lá no Signal Iduna Park. Agora, voltando para o jogo de quarta-feira, eu acho que o pensamento, o Tottenham, tirando o jogo contra o Ajax no ano passado, o Tottenham tinha conseguido fazer bons placares em casa, quando jogava o primeiro jogo. Tinha conseguido ganhar do Manchester City por 1-0, sem levar gol. Claro que também teve o Agüero perdendo pênalti, uma série de coisas acontecendo, o 3-0 contra o Borussia, né? E aí eu acho que o caminho mesmo, para que a gente consiga um bom resultado, ou pelo menos uma tranquilidade, era fazer uma coisa que é muito, muito difícil para essa equipe, que é não levar gols. Então isso é uma coisa complicada para a gente, né? A gente ganha de 3-2, né? A gente ganha de 2-1, a gente cede... Nossa, o que fizeram de gol de bola parada na gente é um negócio absurdo, né? Eu acho que um fator que talvez pese nesse confronto, por mais louco que isso pareça, eu não gosto muito dessa ideia, mas acho que experiência, sinceramente, nesses jogos.
vai ser a primeira eliminatória de Champions do Leipzig. O Leipzig nunca jogou eliminatória de Champions. O Leipzig, antes dessa fase de grupos boa deles, fora de casa, nunca tinha ganho jogo fora de casa em Champions. Você tem um técnico que, querendo ou não, tem uma experiência gigantesca, que é o Mourinho. Um dos poucos técnicos que ganhou com 2 clubes diferentes. No caso do Tottenham. Então, assim, eu acho que um fator que, querendo ou não, vai ser inevitavelmente motivacional do Mourinho vai ser esse, tipo, cara, um ano atrás, boa parte desse elenco, com alguma outra alteração, obviamente, com essa reformação que a gente tá passando, tava em fases importantes de Champions, eliminando times muito bons. Eliminando, por exemplo, um time que também gostava de posse de bola, que é o Ajax. Não tanto quanto o Ajax gostava até mais do que o Leipzig, mas tipo, também que tinha um ataque poderoso, que tinha uma equipe forte, e o Tottenham com bastante adversidade. Acho que isso vai ser muito importante pro Tottenham, essa experiência, tipo, caras como Alderweireld, o Lohri e tal, mesmo que não estejam na melhor das fases, vão ser caras importantes nesse confronto de mata-mata. O próprio Son, um cara que normalmente vai, tudo bem, não é o Borussia Dortmund que ele ama fazer gol, mas tipo, o Son marca muitos gols, obviamente, conhece muito bem o futebol alemão. Então, é um cara que vai ser muito importante nesses confrontos. O Lucas, que normalmente também tem algum brilho nesses jogos de mata-mata, também seria um cara, deve ser um cara bastante importante. Eu acho que vai ser muito colocado na mesa essa questão da experiência. Se o Tottenham, claro, eu acho que obviamente o futebol jogado vai ser o mais importante, mas pro Leipzig é uma situação completamente nova, pro Tottenham nem tanto. Eu acho que assim, eu gostaria de acreditar mais nisso, eu acho que isso é real, mas no fundo eu fico pensando, esses jogadores também que estão em campo e que têm essa experiência, quando foram exigidos em jogos importantes dessa temporada, nem sempre reagiram muito bem. Né? A gente pode citar um exemplo, que foi o jogo contra o Chelsea em casa, que era um momento muito importante da temporada, onde a gente poderia ultrapassá-los na Premier League, e estávamos jogando em casa, e né, a filosofia de jogo estava começando a acontecer, os resultados estavam aparecendo super bem, e a gente foi amassado por eles com esse elenco, né? Com esse elenco que tem tido momentos interessantes, mas também tem tido coisas que às vezes você fala... Eu comentei no grupo aqui, que a gente tem aqui em São Paulo, eu falei assim, nossa, é muito triste ver o Alderweireld jogando o futebol que ele está jogando, porque ele é um cara que renovou, a gente, quantos de nós não gostaríamos que ele tivesse renovado? A gente ficava falando, renova, porque era um dos grandes zagueiros, e ele perdeu todas as bolas pelo ar, praticamente, no jogo do final de semana. E o Son, em alguns momentos, tem sido um pouco fominha, tal, embora nesse último jogo eu achei que ele deu uma melhorada. Eu acho que a vontade talvez supere essas questões técnicas. Vontade que você vê muito no Lucas. Né? O Lucas ele não fez uma partida tecnicamente muito boa no final de semana, mas ele corre bastante. Né? E o Bergwijn também, eu gosto muito disso nos dois. Né? E eu acho que esse movimento que às vezes falta no Dele Alli pode vir deles. Né? E o Son também tem isso. Então, nessa vontade, nesse espírito, nessa questão que o Mourinho às vezes pode tentar resgatar pela sua experiência, pelos dados que o Ronaldo já passou, que tem a ver com a carreira dele, talvez a gente consiga, mas tecnicamente falando, mesmo com a convivência desse torneio que aconteceu ano passado de uma forma muito intensa e muito interessante, eu não sei se eu consigo confiar tanto isso, sabe? Assim, eles tiveram chance de mostrar. No lance técnico, acho que o que dá para confiar é no ataque, mexendo muito de posição a defesa do Leipzig. Tipo, esses caras toda hora estão trocando, né? Tipo, o Dele Alli às vezes é pro comando de ataque, de repente o Son vai pro lado, o Lucas vira centroavante. Esses 4 da frente estão mexendo muito. Isso pode dar uma bagunçada na marcação do Mas Leipzig, é muito interessante. por exemplo. É legal isso. É difícil de conseguir isso. Não sei se... são poucos os times que a gente consegue ver que joga bem fazendo isso, assim, sabe? Normalmente as posições são um pouco mais claras, ou quando há mudanças em poucos elementos, não em todos. Né? E eu acho interessante o Mourinho estar fazendo isso, que que nem a gente diz o ditado antigo, que é fazer dos limões uma limonada, porque ele poderia, em outras situações, culpar a diretoria por não ter trazido um centroavante. E ele falava, eu preciso de um centroavante, mas se não houver, a gente consegue ganhar os jogos sem ele. E eu, vendo as entrevistas dele, falava assim, não vai dar, velho.
Então, tipo, não tá rolando, não tá funcionando. E ele tá conseguindo, assim, fazer minimamente que os jogadores tenham uma consciência um pouco diferenciada com relação a isso. Para quem não lembra, quando o Maurício Pochettino estava no comando do Tottenham ainda nessa temporada, e todos os jogadores estavam à disposição, o esquema mais usado era o tal do diamante no meio. E você tinha Harry Winks fazendo o primeiro volante, entre aspas, assim, né? Que entre aspas, porque ele não é bem o primeiro volante, mas como se fosse. E aí, do lado direito, Sissoko, do lado esquerdo, o Ndombele, fazendo um trio. O Dele Alli jogando um pouco à frente, ou o Eriksen, muitas vezes. E o Son e o Harry Kane lá na frentona ainda. E as posições eram muito bem definidas, porque o Harry Kane voltava um pouco no momento de contra-ataque para poder lançar o Son. Ou às vezes até o Dele Alli. E a gente foi muito feliz em muitos momentos da temporada passada, e nessa nem tanto, nesse sistema, né? Então, vocês verem como que é, né? Um clube um time que estava acostumado a trabalhar com a bola de um jeito e agora trabalha com uma intensidade diferente. Um time que estava acostumado a ter as posições mais definidas dentro de campo, jogando com dupla de ataque, jogando com 3 homens na frente da linha de defesa, com 2 laterais puxando o tempo todo, agora tem que jogar com uma forma simétrica. Né? O Mourinho propõe a não subida do lateral esquerdo como lateral direito. E tem um todos armador esses elementos. Por exemplo, o Eriksen era um cara que carimbava a bola o tempo todo, por exemplo. Sem um cara tão fixo como um armador, toda hora a bola passando por ele, por exemplo. Como acontecia com o Eriksen. Nesse esquema, se o Celso não está, você exatamente. Não tem um armador fixo, por exemplo. Porque o Dele Alli não é um cara. Então essa flexibilidade que eu acho que o Mourinho está tentando trazer, eu vejo isso com bons olhos, mesmo que às vezes o resultado ou não aparece, ou se aparece de um jeito que a gente fica incomodado, como por exemplo ganhar do Aston Villa no último minuto, né? Assim, uma coisa que você fala, porra, poderia ter feito de um jeito um pouco mais tranquilo, mas eu percebo um Mourinho diferente, eu percebo um Mourinho com uma coisa que não tinha no Manchester United, sabe? Existia um pragmatismo. A gente não tá vendo esse pragmatismo. A gente tá vendo ele tentar fazer as coisas. O que não dá é para as pessoas exigirem que ele seja diferente do que ele é. Ele é um cara que vai jogar de intensidade, vai ter um contra-ataque forte, né? E o maior exemplo disso é que logo depois que o Son faz o gol da vitória, ele, em vez de comemorar, ele berra com o Vertonghen para correr, para entrar em campo. Sim, vi. Porque até o Twitter do clube postou depois e tal, um bastidor, todo mundo comemorando e ele pedindo pro Vertonghen, vem, e tipo, meio combinando com... E tipo, combinando, acho que o Bergwijn ou era o Son, uma coisa assim, quem que ia sair, né? Porque no banco, só pra ter uma ideia, quem veio pro lado do banco, né? Porque o Winks e uma galera foram pro lado da torcida, né? O Winks é icônico. Quem quiser acompanhar comemorações de gol do Winks é um negocinho muito louco. Champions League, passar... começa a dar uma reparada nas comemorações de gol do Winks, especialmente nesse jogo. A capa do nosso podcast. A capa do nosso podcast é ele com a mão... Pega o jogo contra o Manchester City, por exemplo, da temporada passada, várias comemorações dele icônicas, assim. E aí, tipo, outro grupo, só para explicar, tipo, o Celso, o Alderweireld, o Sanches vão todos pro lado do Mourinho no banco. E aí, tipo, não, quem que sai? Tipo, o Bergwijn, que é o cara que tá mais perto, tipo, já fica aqui pra você ser substituído. Ficou naquela dúvida, Bergwijn, o Son não tava do outro lado, aí ficou aquela dúvida, Bergwijn, Lucas, Son, quem tira aqui? Bom, vai o Bergwijn que tá aqui mais perto e já o Vertonghen entra. E, tipo, é muito louco, só voltando à questão do Winks, quem quiser ver as comemorações do Winks, sempre bem icônicas, assim, tipo, ele foi pra galera lá nesse jogo agora contra o Aston Villa, mas tem outros jogos também que ele comemora muito, jogo contra o City, todas as vitórias que o Tottenham tem tido aí, Champions League ou mesmo Campeonato Inglês, a gente vai pra galera legal mesmo, porque ele é torcedor, né? Pra quem não sabe, o Winks joga no Tottenham desde os 13 anos, né? Então, tipo, ele se identifica pra caramba com os torcedores mesmo. Sofre igual a gente, né, tadinho? Só. Pena que ele sofre mais gente. O que eu achei legal também foi a entrevista do Son depois do jogo. Você chegou a ver? Dele com o Mourinho? Cheguei, acho que a ver um pedaço, só quando o Mourinho interrompeu, se tava falando dos gols perdidos e dos gols feitos. Exatamente. Essa parte é sensacional. Que ele interrompeu. Isso eu acho que também mostra o Mourinho, assim, mais leve, cara. Sei lá, o Mourinho, ele só aparecia pra dar polêmica, sabe? Só pra dar porrada. É que eu acho que, tecnicamente falando, dessa vez não tem um grande inimigo propriamente dito na Inglaterra.
Porque nas outras vezes tinha uma questão muito com o Wenger, por exemplo, na primeira passagem com o Chelsea, porque ele tinha um desafeto grande com o Wenger por estilo de jogo. Na segunda passagem tinha muita coisa de voltar a ser campeão com o Chelsea, né? Até porque ele e o Rafa Benítez não eram lá os melhores amigos, e o Rafa Benítez estava no Chelsea antes dele assumir. O próprio, na passagem do United, tinha o Guardiola no outro lado da cidade, então tinha tipo toda uma questão de estilo de jogo e outras situações. Dessa vez, você não tem um grande inimigo propriamente dito. Mourinho. Nossa, se o Wenger tivesse no Arsenal, mano, eu tinha que comer o Arsenal com farofa, cara. Nossa senhora. Então, mas o Mourinho, ele criou alguns inimigos também da cabeça dele, porque tinha uma época no United que o maior inimigo dele era a diretoria do United. Que detalhe, a torcida odeia. Né? Ele tinha essa situação. Ele reclamava muito. E eu acho que isso também tem um pouco a ver com o fato do United ser um dos clubes que mais arrecada no mundo. E ele não conseguia trazer os jogadores que ele gostaria. Teve uma época que ele começou a reclamar na pré-temporada. Assim, antes da janela fechar, ele já estava falando um monte. E aí ele criou esses inimigos. E quando a coisa não veio mesmo, a janela de transferência fechou, a equipe não jogava, né? Aí veio cenas, gente, tem cenas que são... Por exemplo, quando o United toma 3-0 do Tottenham lá o ano retrasado, lá, ano passado, acho. Retrasado, lá no Teatro dos Sonhos. Exatamente, dos gols do Lucas, o Kenny de cabeça, ele vai até a torcida e tem uma troca de aplausos, que até hoje eu não sei se aquilo é irônico ou não, e quem é que estava ajudando não estava, uma cena assim, tá tudo em frangalhos ali, né? E, então ele foi criando esse tipo de situação que eu acho que ele deve ter revisto, né, para perceber que não é assim que as coisas funcionam, né? E eu acho que para ele ter assinado com o Tottenham, ele tem que ter revisto isso, porque não tem como você exigir do Daniel Levy que ele não seja o que a gente sabe que ele é em termos de contratação e tudo mais. Mas não só isso, em campo eu consigo ver algumas coisas interessantes, assim, sabe? E eu acho que tem que se dar crédito pro trabalho dele. De novo, tá? Eu comentei isso no podcast da semana passada, no último podcast, que eu nunca fui a favor da troca do Maurício Pochettino no meio da temporada. Que eu acho que isso daí realmente não teria sido o ideal, né? Acho que até o Pochettino poderia ter recuperado essa equipe. Mas já que fizeram, né? Eu achava que poderia esperar o final e quem sabe trazer até um treinador um pouco mais próximo das características do Tottenham e tal. Não gostaria que tivesse vindo o Mourinho. Mas o Mourinho tem me surpreendido, né? E a gente tem que dar crédito para esse tipo de coisa. Quem sabe a gente não consegue um resultado positivo na quarta-feira, lembrando que para mim isso significa não tomar gols, né? Vai que ele tira um coelho da cartola, não sei, né? Então, só para fechar sobre essa questão do Mourinho, é que também entra numa situação que ele mesmo declarou em algumas entrevistas no começo do trabalho, tipo assim, ele nunca ficou tanto tempo desempregado, né? Ele nunca chegou a ficar tanto tempo fora do mercado. Tipo, entre a demissão do United e a contratação do Tottenham, deu quase um ano. Foi em dezembro no United que ele caiu e assumiu em novembro do outro ano no Tottenham. Então, assim, nunca tinha chegado a ficar um ano fora do mercado, mesmo com o Chelsea, quando caiu, ficou, sei lá, 8 meses, 7 meses e tal. Dessa vez é quase um ano fora do mercado. Então, acho que, querendo ou não, ele foi até comentarista lá na Sky e tal, até ele que sempre se gaba muito nas entrevistas. Não, eu previ o título do Liverpool em outubro, tá? Eu já tava falando na Sky que o Liverpool ia ganhar a Premier League. Então, tipo... E dessa vez, como eu disse, não tem um grande desafeto. Tipo, não tem que perseguir ninguém, não tem que ficar jogando indiretinha na entrevista coletiva, pelo menos nesse meu momento, pra ninguém. Tipo, jogando pra galera porque eu não peguei um cara tal, ou porque, tipo, o Wenger tá jogando mal lá do outro lado da cidade e eu tenho a ver com isso, ou o Guardiola joga bonito, mas não ganha, e eu tenho que falar um pouco disso. Nesse caso em si não tem, até porque os maiores rivais, digamos, locais do Tottenham também estão em reconstrução. Em termos nacionais, o Tottenham, digamos, está algumas casas atrás, muitas casas atrás de Liverpool e Manchester City, então, tipo, você não tem uma grande perseguição em si. E claramente ele me parece sentir que, assim, o que eu preciso aqui é ganhar uma Copa da Inglaterra, é ganhar uma Copa Nacional e ao mesmo tempo comandando uma reconstrução que me permita brigar por algo maior depois. Mas nesse momento eu preciso garantir resultados,
dentro dos objetivos que eu tenho. E dentro do que o clube está me propondo. Por exemplo, tipo, o Deron parece que as especulações dizem que para classificar para a Champions League tem um bônus de 2 milhões de libras. Então, tipo, provavelmente ele deve estar bem animado com isso, né? Qualquer um fica muito animado com 2 milhões de libras, né? Uma pergunta, essa informação eu não sabia. 2 milhões de libras é para Pra ele ou ele. para o elenco? Para ele? Para ele. Uau, Duro, hein? difícil, né? Deve ser mesmo, administrar tudo isso. Agora eu acho que, rapazes, vem a parte mais fácil, vai, não é difícil, não. Não. Palpites, cara. Palpites pro jogo contra o Leipzig. Eu chuto 3-1 pro Tottenham. Ah, bom. Achei que você ia jogar no ar. 3-1. Eu acho que o jogo vai ser 1-1. Felipe, mano, não brinca com meu coração. Na moral. Não, eu gostaria que o Ronaldo estivesse certo, assim. Mas eu acho que posso estar errado, mas o argumento que o Ronaldo levantou com relação à experiência do elenco, por causa das competições europeias, se isso realmente for real e isso for algo decisivo numa partida, tipo assim, isso pese e os jogadores se sintam empoderados, digamos assim, por causa dessa experiência, aí eu acredito nesse 3-1 que ele falou, viu? Eu vou ficar no meio dos dois. Não vou ficar em cima do muro, eu vou ficar no meio dos dois. Pra mim, ganha de 2-0. Porque como a gente levantou alguns dados de não ser uma defesa tão sólida, o Leipzig tá jogando com 3 zagueiros, só que são 2 laterais esses 3 zagueiros, né? E o Mauro ia até interrompeu o Ronaldo, porque ele tava falando que ele não queria que os laterais subissem tanto, que o Davis não subisse tanto, especialmente. Mas eu acho que nesse jogo ele vai pedir pra subir, porque vão ser 3 zagueiros e são dois laterais. Então, assim, eu acho que tem que pressionar mesmo esses 3 zagueiros da equipe alemã. E não sei até que ponto isso vai funcionar, né? De fazer uma pressão. Pressão hoje, igual o Liverpool faz, ninguém faz. Então, assim, também não pode se basear totalmente nisso, né? Então, o problema é, se você sobe com os laterais, você corre o risco de tomar gol. E os gols tomados em casa Não, mas são piores. essa pressão que eu digo é com a bola. Subir os 2 laterais com a bola, entendeu? E aí que eu acho Então, mas eu tô falando disso também. Se você sobe, você tem que ter velocidade de descida, né? O Davis não é muito veloz. Eu acho que, assim, seria interessante ver os dois subindo, mas eu consigo imaginar Pra subir os dois, desculpa te interromper, Felipe. Só se tivesse Tanganga e o Sanches na defesa. Tipo, que seriam 2 zagueiros rápidos. por causa da velocidade. Não vai ter a defesa, verdade, eu sei disso. Mas a real é que eu acho que ele deve atacar os espaços, porque é isso que o Mourinho faz, né? Ele deve atacar os espaços com os meias. Eu acho que ele vai lançar o Aurier mesmo, recuar o Davis para zagueiro. Também acho. Certo? Também acho. O jogo fica meio propenso pro lado direito. Ficar, sei lá. Sim, mas ele fica propenso pro lado direito, mas na hora que o time vem para a esquerda, você vai encontrar o Son e o Dele Alli fazendo essas funções, e aí se o Lo Celso for de fato escalado como titular, você pode ter uma qualidade de passe para bons recebedores, né? Que seria 4 jogadores se movimentando, né? O Lucas, o Son, o Bergwijn e o Dele Alli, né? Eu não tenho certeza se o Bergwijn joga, sabia? Porque eu acho que eu não sei, eu ainda sinto que ele não tá 100% fisicamente com relação ao ritmo de jogo do Tottenham. Vocês viram como ele saiu cansado no primeiro jogo e tal. Eu gostaria muito que ele jogasse, mas sabe quando vem uma intuiçãozinha dizendo assim que talvez ele não esteja 100%? Então, só para explicar, tudo bem que aqueles videozinhos institucionais, mais que qualquer outra coisa, mas ele parece que fez trabalhos específicos de tentar melhorar a questão física nessa winter break, nessa parada de inverno. Tipo, o que ele explicou de, tipo, falar, eu tenho que aguentar a intensidade desse campeonato e eu preciso me preparar, aqueles treinos na esteira, alguma coisa assim. Ele postou e tal, né? Aquelas coisas que os jogadores acabam sempre fazendo, mas, tipo, ele mesmo preocupado com essa situação de, tipo, eu preciso aguentar fisicamente esse campeonato. Perfeito. Então, não, eu não tenho informação nenhuma, assim, sobre isso, né? Eu só acho que ele ainda tá pegando, mas eu gosto muito dele, eu acho que ele entrou super bem, foi uma das contratações que mais se adaptou rapidamente, e foi uma das poucas contratações que a gente fez que não se machucou imediatamente. O Lo Celso se machucou, o Ndombele se machucou, né? O CC1 já veio machucado, o Gedson ainda tá
pegando ritmo, aí não sei qual que é. O Jetson, eu acho que ele tá numa função onde tem muitos outros jogadores que podem fazer. Como o Mourinho tá jogando com 2 volantes, entre aspas, você vai ter Lo Celso, o Wintz, para poder... Aí ele pode entrar, mas o Dyer entrou no final de semana. Você ainda tem Engraçado que quando voltar, entrado, Ndombele, tem bastante gente aí nesse... quando voltar, o Ndombele também, o Ndombele tinha até esquecido, que bizarro, tinha acabado de falar dele. Mas o bizarro é que o Jetson, quando entrou contra o City, e entrou agora, nesse último jogo, ele tem entrado mais de ponta, né? E eu acho que é uma estratégia que o Mourinho tem para ter um jogador que deve ter essa intensidade, porque eu não estou acompanhando os treinos, mas ele deve ter essa intensidade, mas que também deve conseguir ter uma qualidade de passe interessante, porque se faz a meia e tal. É um jogador jovem. Então, eu acho que o Mourinho deve estar preparando ele também para fazer coisas... Eu vi numa entrevista o Mourinho falando também sobre a possibilidade que ele tem de fazer essa função. Então, eu acho que ele deve estar pensando no Jetson também para fazer essas funções, né? Enfim, é muita movimentação, é todo mundo correndo de um lado para o outro, e assim a gente já conseguir acertar um passe, seja com o Lo Celso ou com o Ndombele, eu acho que talvez a gente consiga ser feliz mesmo contra a zaga deles toda improvisada. Ronaldo, hora de sua consideração final, que eu sei que você está querendo falar. Então, temos uma consideração final bem interessante. Nessa semana, para quem não sabe, faz 80 anos, o maior artilheiro da história do Tottenham, né? No dia 20 dessa semana, o Jimmy Greaves, o cara que foi responsável por 266 gols na história do Tottenham, inclusive é o maior artilheiro da história do futebol inglês, para quem muita gente sempre celebra o Alan Shearer como o maior jogador da história, o maior atacante da história do futebol inglês, mas o Jimmy Greaves é um cara bastante esquecido até um pouco na história, porque foi um cara dos anos 60 e tal. Ele soma 357 gols no total, né, da carreira dele nos anos 60 ali, e comecinho dos anos 70. Ele até um pouco esquecido por conta justamente de não ter sido o grande atacante justamente na Copa do Mundo 66, né? O Geoff Hurst brilhou, e ele até inclusive só foi receber medalha de campeão mundial já recentemente, já em 2009, porque a FIFA mudou as regras, já que quem não era titular no jogo não ia receber medalha de campeão mundial, ele depois só foi receber depois. E nessa semana o Tottenham vai homenagear ele nesse jogo contra o Leipzig, justamente não só marcando a data comemorativa, mas porque essa semana a BT Sport, que é uma das emissoras que detém os direitos do campeonato inglês na Inglaterra, vai lançar um documentário sobre a carreira dele, chamado Greaves. Não sei se a gente vai ter alguma disponibilidade futura em português, alguma coisa assim, mas justamente para relembrar essa situação. Alguns ex-jogadores do Tottenham vão comentar sobre ele, especialmente para quem conhece um pouco de história do Tottenham. O Glenn Hoddle, que foi um meia dos anos 80. O Oswald Ardiggs também vai dar algumas opiniões sobre a carreira e tal, justamente numa ideia de relembrar esse atacante que é tão esquecido historicamente, apesar de ser o maior artilheiro da história do Tottenham, o maior artilheiro da história da primeira divisão, da antiga primeira divisão do futebol inglês, antes da Premier League. Vai fazer sua homenagem, o Tottenham vai fazer sua homenagem na quarta, e na quinta-feira a BT Sport vai lançar esse documentário justamente contando a carreira dele, que é um pouco exagerado, como os ingleses gostam de dizer, falando que ele era o Messi dessa geração, mas, tipo, contudo, ele foi um excelente atacante e não é muito citado quando se fala nessas listas de maiores atacantes da história do futebol inglês. Felipe, a palavra é sua. Minha consideração final é trazer uns números interessantes para vocês também. Esse podcast deve estar indo ao ar na terça-feira, né? Um dia antes da decisão contra o Leipzig. E de uma hora para quem escutou, na hora do estalo. Vou lançar esse aqui meio-dia. Boa, meio-dia? Então, meio-dia deve ser aproximadamente o horário em que vai bater mais ou menos 48 horas da última sequência de 3 vitórias consecutivas do Tottenham na Premier League. Isso é um número bem legal. Fissurado com isso, gente. Isso é muito importante, 3 vitórias consecutivas. Para quem não ficou ligado, já vai fazer 48 horas. Isso é uma estatística muito importante para você ficar de olho aí, que isso é uma crescente, né? Estamos rumo à final da Champions novamente. Agora, falando sério, o que eu gostaria de destacar é a volta do Ben Davies, que enquanto o Ronaldo fica com a parte de estatística, essas coisas, eu fico um pouco mais com a parte tática, que é onde eu procuro me estudar um pouco mais. O Ben Davies, que foi um lateral esquerdo muito criticado por muitos fãs do Tottenham, eu principalmente, né? Porque numa época em que o Maurício Pochettino usava muito esses dois laterais como fontes de bons cruzamentos e assistências e tudo mais,
você tinha o Danny Rose numa boa fase e o Kyle Walker também. Depois mesmo o Trippier teve uma fase muito boa no Tottenham, depois uma boa Copa do Mundo e tudo mais. O uso dos laterais sempre foi constante, e o Ben Davies no ataque, ele não era tão eficiente quanto, por exemplo, o Danny Rose, em termos de aproveitamento de cruzamentos, em termos de intensidade também, né? Ele era um cara que jogava um pouco mais devagar, era um cara que não cruzava tão bem, ele não tinha um chute tão forte, né? E o Danny Rose não, é o baixinho que corria mais, e funcionava muito bem para o esquema do José Mourinho. O tempo passou, a má fase veio, o Danny Rose também não conseguiu voltar a esses grandes tempos em que era unanimidade como o melhor lateral esquerdo inglês. E o Ben Davies, hoje, ele acaba sendo o melhor lateral esquerdo possível que nós teríamos no elenco para o esquema do Mourinho. E isso é muito interessante, essa virada de jogo, porque hoje, pelo esquema que é usado, quando você tem um lateral direito muito ofensivo e um lateral esquerdo que fica, essa assimetria que acontece no sistema, que o Mourinho propõe desde o início, lembrando que isso não é de hoje, tá? Aquela Inter super campeã do Mourinho também era assim. O Ben Davies é o cara que não precisa mais ser muito efetivo nos cruzamentos, dar grandes passes, ou ser um cara definitivamente perigoso no último terço do campo, mas sim ser um jogador seguro no primeiro terço, né? E isso acaba sendo uma característica que para ele é mais fácil, já que no País de Gales ele joga como zagueiro também. O Palmeiras tem jogado nos últimos, não sei como é que está o último jogo, mas as últimas competições têm sido assim, em que o País de Gales joga com 3 zagueiros, né? Então ele está muito familiarizado com esse tipo de função um pouco mais defensiva. Então o retorno dele pode também trazer um pouco mais de segurança para a lateral esquerda, porque o Tanganga, embora trouxesse isso, não é um lateral esquerdo de ofício, além de ser muito jovem, né? E corre o risco de queimar um jogador com alguma besteira que ele venha fazer, e não fez, ainda bem, mas a gente pode trabalhar ele com um pouco mais de calma, né? Então eu fico muito contente com o retorno desse lateral esquerdo galês, para que aos poucos as coisas comecem a se tornar consistentes também em termos de escalação, com o Mourinho podendo repetir um pouquinho mais a equipe, fazendo com que o entrosamento aconteça com mais facilidade, né? Então acho que vale a pena ficar de olho nele no jogo de quarta-feira, que eu acredito que estará em campo no time titular. Rapazes, por enquanto é isso. O meu destaque vai para o Son, porque ele chegou a 5 jogos marcando. Espero que chegue a 6 jogos seguidos, né, eu digo. Porque o jogo de amanhã contra o Leipzig é um divisor de águas nessa temporada, porque dependendo do resultado, indo para a Alemanha às vezes pode ser fatal, né? Então, espero que a gente tenha conseguido fazer um caminho para nossa torcida, para eles ficarem mais antenados com esse jogo dessa quarta-feira, que a gente joga em casa pelas oitavas de final da Champions League, o primeiro jogo. Então, se você quer se manter conectado, se você quer saber mais do nosso time, siga as nossas redes sociais, a Brasil Spurs está no Twitter, está no Instagram, está no Facebook também, tem o nosso grupo do Facebook, que essa semana agora soltou uma pérola muito boa, tem até um torcedor anônimo agora, que eu esqueci o nome dele, mas o Castanho vai me lembrar, que estava pedindo o podcast, a gente vai lançar, a gente está lançando já esse podcast, eu vou mandar para você, especialmente, meu querido. Então, esse podcast vai ficando por aqui. Pouquinho mais de 1 hora de gravação, rapazes. Vocês falaram bastante hoje, mas tá excelente. É assim que tem que ser. A gente tem que trazer informação para nossa torcida. Então, eu agradeço de coração a vocês dois, ao Felipe, ao Ronaldo e também a você, ouvinte, que está com a gente no nosso 5º episódio do nosso podcast. Esperamos vocês na sexta-feira, que a gente também vai falar do pós-jogo contra o Leipzig e também do jogo final de semana, o clássico contra o Chelsea. Então, eu vou me despedindo daqui. Felipe, Ronaldo, muito obrigado. E muito obrigado você também, ouvinte. É nóis. Até a próxima.